Quem pode tomar ceia? Ela deve ser feita com suco ou com vinho? Quantas ceias no ano eu preciso participar? Respostas para essas perguntas e reflexões teológicas você encontra nesse vídeo de hoje sobre a ceia do Senhor. Mesmo que haja algumas diferenças entre as igrejas sobre os elementos que envolvem a ceia, o seu significado, uma coisa é certa: toda a igreja cristã pratica a ceia do Senhor. Isso porque é uma das ordenanças deixada por Jesus. E além de ser ordenança, é um privilégio. Por quê? A ceia do Senhor é um memorial que nos lembra sobre o seu sacrifício. Ela nos lembra da morte sacrificial de Jesus, da nossa ligação com Ele e também o amor e a comunhão entre aqueles que participam da ceia, ou seja, os discípulos de Jesus. Além disso, ela nos lembra da certeza da sua volta. E quando tomamos a ceia, anunciamos que em breve Ele voltará. Ela nos lembra os benefícios produzidos pela redenção e a salvação de Jesus. Quais são os aspectos, então, que a ceia nos lembra? O primeiro é a morte de Jesus. Quando Ele usa os elementos, meu corpo que é dado por vós, meu sangue que é derramado em favor de vós, Ele nos mostra esse caráter expiatório do seu sacrifício, que nos traz a salvação. A sua morte teve um propósito muito grande. Ele não morreu por uma questão política ou ideológica, mas Ele morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. A ceia também, em segundo lugar, nos mostra a participação do crente. Nós não apenas observamos Jesus usar os alimentos, mas nós pegamos e comemos esses alimentos, demonstrando que temos um papel nesse lembrete, nesse memorial. Por isso, quem deve tomar a ceia é quem entende o sacrifício de Jesus e também obedece às suas ordenanças. Qual a outra ordenança, além da ceia? O batismo. Então, por isso, nós consideramos que é fundamental para aqueles que querem realizar a celebração da ceia ser batizados, obedecendo essa ordenança de Cristo e também entender a importância do seu caráter sacrificial. A ceia também destaca a união dos crentes, porque recebemos do mesmo pão e do mesmo vinho, demonstrando a intimidade da comunhão que é necessária ter para fazer isso. Se somos parte de uma mesma família, filhos de um mesmo Deus e discípulos do mesmo Senhor, nós participamos com alegria, em comunhão com os nossos irmãos, desse momento especial. Paulo afirma que enquanto comemos do pão e tomamos do cálice, estamos anunciando a vida de Jesus e a sua morte até que Ele venha. Em Lucas 22, no versículo 19 e no versículo 20, a Bíblia nos diz o seguinte: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando Jesus institui a ceia, Ele estava presente de carne e osso com seus discípulos. E não afirma que milagrosamente em cada reunião da ceia dos discípulos e até hoje em todas as igrejas, Ele se faria presente de carne e osso naqueles elementos. Na verdade, os elementos são um símbolo. E Jesus mesmo fala isso: façam isto em memória de mim. Comam do pão, bebam do cálice, para lembrar do meu sacrifício. Ele não promete estar ali fisicamente de uma maneira milagrosa, mas Ele nos mostra a importância desse memorial, desse lembrete. E se a preocupação é com os elementos, então mantenha-se o pão sem fermento, como era usado na Páscoa, e o vinho. Mas se a preocupação é com o símbolo e com a memória, pode ser usado um pão levedado e também um suco de uva. O importante é entendermos o propósito da ceia. E apesar de ser um memorial, a Bíblia não diz de quanto em quanto tempo devemos realizar essa celebração. Porém, o que é triste ver como poucos cristãos têm dado a importância devida a este momento tão especial para a igreja. Muitos têm encontrado justificativas para não participar. Por que só tem ceia domingo de manhã? O irmão fulano de tal pecador vai participar? Eu já fui mês passado, eu preciso ir de novo. A verdade é que muitas vezes vivemos para os nossos próprios propósitos. Vivemos na correria, buscando o que achamos que é melhor e nos esquecemos do sacrifício de Jesus. É para isso que serve a ceia,
para nos lembrar que temos vida aqui porque Jesus entregou a sua vida por nós. E se deixarmos 1 mês, 2 meses, 3 meses passar sem nos lembrarmos desse propósito fundamental, acabamos vivendo apenas para nós mesmos. E por isso é fundamental que o cristão participe da ceia não um número mínimo, mas o número máximo possível, porque ele vai demonstrar que entendeu o que Jesus fez por ele e ele quer dedicar a sua vida de maneira integral para ele. A igreja de Corinto vivia uma deturpação do sentido original da ceia. Muitos comiam sem esperar o outro, não deixavam alimento para o próximo e se esqueciam do propósito memorial desse sacrifício de Jesus. E é por isso que Paulo escreve na sua carta, no capítulo 11, algumas orientações a respeito da ceia. Ele diz a partir do versículo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Para concluir, é muito importante o autoexame no momento da ceia. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que de fato eu preciso colocar diante do Senhor. Os meus pecados, aquilo que precisa ser mudado, minhas motivações e propósitos errados, para que eu reafirme o meu compromisso com o Senhor. Quando Paulo escreve sobre o exame, ele não está dizendo, examine e se você encontrar algo de errado, não participe da ceia. Pelo contrário, ele fala, examine e então coma e beba, demonstrando que após o exame, você tem uma responsabilidade de reassumir esses compromissos, de reafirmar que você já tinha colocado a sua vida diante do Senhor e que Ele é o único poderoso para mudar e transformar a minha e a sua vida. A ceia do Senhor é uma ordem, para mim e para você. E além de ser uma ordem, é um privilégio que eu quero participar sempre que eu puder, até que Jesus volte. Se você tem alguma dúvida sobre a ceia e gostaria de conversar mais a respeito, coloque aqui nos comentários que nós queremos ajudar você a entender o propósito principal dessa ordem que o Senhor nos deixou.